Olá, boa tarde. Hoje iremos falar sobre a maternidade atípica, desafios, conquistas e o amor que transforma. Hey, vem ouvir, vem curtir o podcast que vai te divertir. Pequenos e sabidos vão te inspirar. Contraturno escolar é o nosso lar. Nossa convidada de hoje é a Vanessa Horne, mãe do Bernardo, B, filho autista. Sabemos que toda a história tem um começo, mas acredito que no universo do autismo o começo é antes do diagnóstico. Como foi o processo até receber o diagnóstico? Então, boa tarde ou boa noite, não sei que horas a pessoa vai estar olhando, né? Então, assim, quando a gente começou a investigar sobre o Bernardo, ele tinha 2 aninhos, tá? Hoje o Bernardo vai fazer 8 anos, né? Em outubro ele faz 8 anos. E a gente começou a perceber que ele fazia muitas coisas dentro da capacidade dele de desenvolvimento, só que depois que ele completou 1 ano, ele começou a parar de fazer essas coisas. E aí a gente começou a comparar ele com as outras crianças na escola que ele estudava, né? Na escolinha. E a gente começou a perceber que ele não fazia certas coisas que seriam para a idade dele. Então, a gente começou, eu e o pai dele, fomos atrás de buscar ajuda profissional, né? Para entender por que ele não estava dentro desse, né? Fazendo as coisas que ele deveria fazer. Então, a gente foi, buscou profissionais, não tinha muitos profissionais aqui, né? E a gente foi investigando e no início a gente achava que poderia ser muitas coisas em vez de ser autismo, né? Então, por exemplo, o Bernardo, ele falava e aí ele parou de falar. Aí a gente chamava ele e ele não nos atendia. Então, a gente achou até que ele tinha problema de audição. A gente foi no profissional, né, para buscar essa informação, fizemos vários exames e entendemos que ele não tinha nada. Então, aí a gente conseguiu, por indicação, uma psicóloga, que daí trouxe, né, o que poderia ser. E aí a gente começou a ir atrás de profissionais e buscar terapias que começassem a ajudar ele, né? Mas ele tinha só 2 aninhos. Ok. Quais foram as mudanças mais impactantes que ocorreram na sua vida quando você recebeu o diagnóstico? Primeiramente, a questão psicológica, né? Que a gente tenta achar da onde que vem o autismo, por que o autismo escolheu, né, o nosso filho. Então, entender o que é primeiramente, né? Porque ele é um espectro, então ele tem muitos níveis, cada um é diferente, nem um autista vai ser igual, né? Então, isso acabou impactando no emocional primeiramente, tanto eu, acredito que o pai dele também, a família em si, né? Depois, a gente começou a entender que demandaria muito mais de terapias e tudo mais, então na questão familiar, a gente mudou totalmente a nossa rotina, a questão de trabalho também foi mudando, então a gente teve que acabar se adaptando conforme é a questão do BER, né? Então a gente teve uma mudança bem significativa desde então. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou na sua jornada com o seu filho, Bernardo? Certo. Primeiramente, entender ele, né? Porque quando a criança ela é uma criança típica, né, para não dizer normal, porque essa palavra acho que fica meio ruim, né, de falar, a criança ela vai te dizer se ela tem alguma dor, o que ela está sentindo, se ela precisa, né, de alguma coisa. E no caso do Ber, que ele é uma criança atípica, que ele não usa a comunicação como ferramenta, é muito difícil porque a gente tem que adivinhar o que ele quer. A gente, na família, a gente já sabe, conforme ele olha, conforme ele se expressa, às vezes ele aponta, hoje ele já fala algumas palavras, né? Mas quem tá de fora não consegue entender. Então, esse é o principal desafio que a gente tem na nossa vida. Questões de que antes ele também entrava em crises, a gente não conseguia, né, entender o porquê ou saber como lidar com isso. Então, a gente teve esse desafio constante todos os dias da nossa vida até a gente conseguir fazer com que ele soubesse expressar, né, os sentimentos dele. Sabemos que ser mãe é muito difícil, mas ser mãe atípica traz um pacote extra de desafios. Tem algum método que você usa quando o Bernardo fica sobrecarregado ou agitado? Sim, a gente acaba aprendendo com ele todos os dias. Nem sempre
vai funcionar aquilo que é normal, que a gente acha que é o que ele sempre faz. A gente sempre observou, né, por exemplo, quando ele estava irritado com alguma questão de barulho, né, o que a gente faz? A gente acolhe, a gente tenta deixar ele num ambiente onde tem maior silêncio, né, por exemplo, quando ele ficava, né, gritando, assim, por muito tempo, então a gente desenvolveu a técnica de ele pode gritar, ele pode expressar a frustração dele, mas ele pode fazer isso lá no quarto dele, quando ele está em casa. Então, a gente deixa ele lá, de olho sempre, né? Mas ele pode ir lá extravasar e depois a gente sabe que se ele fizer isso, vai ficar tudo bem com ele, né? Então, ele pode fazer dessa forma. Se a gente está num local em público, por exemplo, então eu sempre tento acolher ele, explicar para ele que está tudo bem. Ele é uma criança que deixa, né, ter o toque, ter o abraço. Então, isso funciona com ele. Qual foi a situação que você menos esperou, mas que quando aconteceu você achou muito engraçado? Tem várias situações. Mas tem uma situação que ocorreu uma vez que a gente foi lá no shopping, onde tinha piscina de bolinhas. E naquele dia, a gente não ia ir até lá. Só que lembramos que tinha e a gente acabou indo e eu não tinha levado nenhum documento, não tinha levado nada que dizia que o Bernardo era autista. E aí quando a gente chegou lá, a gente entrou e as monitoras lá não deixaram eu entrar junto, porque ele já tinha idade para entrar sozinho. E eu falei, ele tem autismo. Não precisa se preocupar que a gente vai cuidar dele. Aí ele entrou lá, ele brincou um monte, assim, se divertiu, só que ele queria fazer xixi. E quando ele ficou com vontade de fazer xixi, ele não entendia ainda que ele tinha que ir ao banheiro. Então ele baixou a calça e fez xixi no meio de todo mundo, assim, no meio da piscina de bolinhas. Então a gente ficou achando engraçado, preocupado, porque ele estava fazendo xixi lá, e ao mesmo tempo a gente percebeu que as pessoas não acreditaram em nós, né, que ele era autista, então isso aí aconteceu, e foi um caso inusitado, um dos, né. Tem alguma coisa que as pessoas costumam pensar sobre o autismo e no seu caso é completamente diferente? Sim, tem muita coisa. As pessoas acham que o autismo é uma situação onde a criança vai dormir e acordar sem ser autista no dia seguinte. Isso é uma coisa que as pessoas pensam muito. E a gente sabe que o autismo não é uma doença, é um transtorno, né? Que vai acompanhar para o resto da vida. Então, as pessoas falam, às vezes, tem um olhar dizendo assim, mas e se tu tratar direitinho, ele vai ficar bom, né? E não é isso. As pessoas, elas têm que entender que a gente precisa se adaptar, que autistas são pessoas assim como qualquer outra pessoa, né? Mas que eles têm situações mais delicadas que precisam ser olhadas diferente, né? Que ninguém é igual e que o autista, ele vai conseguir ter uma vida dentro da normalidade, mas que seja uma vida com um olhar diferente. Já aconteceu alguma vez de alguém incluir tanto ou ter tanta empatia pelo Bernardo que você ficou muito, mas muito feliz? Já, assim como tem situações negativas que são as que se sobressaem, né? Também aconteceram situações muito positivas, né? A gente pode ter eu vou puxar o assado para o nosso lado, mas aqui na escola, né? Então, aqui no contraturno, a gente sempre percebe que o Ber ama vir aqui, que é um lugar onde ele se sente muito satisfeito, muito à vontade, porque ele não é obrigado a ser uma criança do jeito que ele não é. Então, aqui ele não é obrigado a fazer todas as atividades, ele não é obrigado a estar no meio quando ele não quer. Então, ele pode se sentir à vontade e eu fico muito feliz quando isso acontece aqui. Que mudanças você queria ver na sociedade em relação ao autismo? Eu tenho uma lista enorme, né, sobre isso. São muitas e muitas mudanças. Mas o que eu gostaria muito é que a pessoa fosse, todas as pessoas em geral, né, fossem mais empáticas e conseguissem se colocar no lugar não só da pessoa que tem, né, o autismo, mas da família. E ter acesso à informação. Eu acho que a informação é uma coisa que está aí de graça, todo mundo tem acesso a isso, mas quando se fala de autismo é mais direcionado para as famílias e não para as pessoas que não têm. Só que as pessoas, elas não se conscientizam que
em algum momento pode acontecer de ter algum autista na sua família ou outro tipo de deficiência, né? Então as pessoas deveriam ser um pouco mais empáticas em relação a isso e entender. Elas não precisam compreender, aceitar, mas entender que isso é uma coisa que acontece em muitos lugares e pode ter cada vez mais, né? O que você diria para uma pessoa que tem medo ou receio de se aproximar de uma criança autista? Bom, eu diria que, primeiramente, uma criança autista é uma criança como qualquer outra, né? Porém, a pessoa que vai se aproximar, ela precisa entender o que essa criança autista gosta, se ela gosta de ter algum toque, se ela gosta de alguma coisa, tem algum hiperfoco, né? Se ela permite que essa pessoa se aproxime. A pessoa que quer conviver, né, com uma criança autista, ela precisa entender ele, ela precisa perguntar, a informação é a base de tudo, então ela precisa perguntar para os pais, para os familiares, quais são as preferências, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de brincar, assim como é para qualquer outra criança, mas é um pouco mais elevado, né, a pessoa ela precisa se aprofundar um pouco mais para com que essa criança autista consiga aceitar, né, esse contato e deixar essa outra pessoa ter acesso a ela. E para as mães que acabaram de receber ou que talvez vão receber o diagnóstico que seu filho pode ser um filho autista, qual dica você tem que dar para elas? Eu digo sempre que as mães elas não precisam se sentir culpadas, né, porque o sentimento da culpa é um sentimento que vem à tona, mas essas mães elas precisam estar bem. Não só as mães, né, mas todos os familiares, eles precisam buscar entender como que é, como que funciona, ir atrás de terapias, né, e entender que se a mãe ou o pai não estão bem psicologicamente, eles não vão conseguir auxiliar o seu filho nessa jornada, né. Então, a mãe, ela precisa lembrar que ela é um ser humano, que ela precisa fazer suas coisas, ela precisa estar bem, descansada, com a mente limpa, para que o seu filho, tudo isso que aconteça na sua vida, ela vai refletir na vida do seu filho. Ele vai conseguir aprender melhor, ele vai conseguir se desenvolver em determinadas situações que ele precisa mais, se essa mãe ela está ali presente, não só de corpo presente, mas com a cabeça limpa, tranquila, e entender que isso é um processo que vai ser para sempre. O autismo ele vai estar para sempre na sua vida, mas você vai conseguir lidar com isso. Às vezes demora um pouco mais, mas tu vai amadurecendo a ideia e tu vai conseguir lidar com todos os tipos de situações que tiver junto com o seu filho. Se você pudesse resumir tudo o que você vivenciou, toda essa jornada que você teve com o Bernardo, em uma frase ou em uma música, qual seria? Eu acho que uma música, agora eu não consigo me lembrar, pensar em nenhuma música, mas a imagem que eu vejo na minha frente sempre são formiguinhas, uma equipe, um time de formiguinhas, porque todos os processos que a gente precisa fazer para que a criança autista ela se desenvolva dentro né, do que a gente espera, são passos muito pequenininhos, que nem de formiguinhas indo fazer o seu trabalho, juntando terapias, juntando né, todo mundo, escola, família. Então é um processo que ele anda muito devagar, porque o passinho da formiguinha é muito pequenininho diante do universo que a gente tem, né? Então, juntas, essas formiguinhas sempre vão conseguir mais. E aí eu sempre penso nisso, que é tudo bem pequenininho, mas que se transforma numa coisa bem grande depois. Já aconteceu alguma situação que o Bernardo te deixou surpresa por fazer algo que ele fez que você nunca imaginou que ele conseguiria fazer? Sim. No caso do Bernardo, o Bernardo é uma criança típica nível 2 de suporte e ele não tem a comunicação comum e habitual como nós temos aqui. Então, o Bernardo, ele sabe ler, ele sabe cantar, mas ele não sabe formar uma frase ou expressar o que ele está querendo dizer. E ele conseguiu fazer isso devido a todas as terapias que ele faz. Ele chegou num momento que ele conseguiu formar uma frase e me falar essa frase. E quando ele falou isso, eu fiquei muito feliz. E muitas coisas ele está conseguindo expressar. Então, cada vez que ele fala alguma coisa, para mim, são momentos muito bons, porque eu vejo que ele está evoluindo
e ele vai conseguir, pelo menos, conversar com as pessoas ou fazer com que as pessoas consigam entender o que ele quer. E quais terapias que o Bezinho tá fazendo atualmente? Então, hoje o Ber, ele faz terapias desde os 2 anos e meio de idade e hoje ele tá com 7 anos. Então, atualmente ele faz terapia de fono, fisioterapia, ecoterapia, psicoterapia, psicopedagogia e TO. Então, são 6 terapias que ele faz, né, durante a semana. São 8 atendimentos semanais que ele tem, então é bem intenso, né? Ele faz muita coisa e temos resultados bons e a gente sabe que é bastante, mas precisa de tudo isso. Mas em quais delas você vê que o B tá realmente se desenvolvendo muito bem? A questão da fonoaudióloga, que é uma coisa muito importante na vida dele, que colocou uma comunicação alternativa para ele. Então, hoje ele consegue se comunicar. As pessoas que conhecem mais ele, que convivem com ele, entendem ele mais. Mas se ele for para algum lugar, ele então usa uma prancha de comunicação. Então, é uma das questões que ele consegue resolver, né, melhor, que tem evoluído. A questão da TO também, que ajuda ele com as atividades básicas, assim, que a gente não conseguiria fazer. Então, por exemplo, ir no banheiro sozinho, escovar os dentes, comer, né, com os seus talheres, sem a gente precisar do auxílio. Então, isso são coisas que vêm evoluindo com o decorrer do tempo. Mas todas as terapias são extremamente importantes. E ele evoluiu muito no decorrer do tempo, em todos os aspectos. Vanessa, foi incrível ouvir um pouco da sua história. Obrigado por compartilhar suas experiências e abrir seu coração. E obrigado, Vitor, por participar do podcast. Claro, qualquer coisa é só dá um grito. Muito obrigada pelo convite. Tô tremendo. Eu tô tremendo também. Come um biscoitinho. Relaxa. Que isso? Sério? E aí ele falava o Berdendi. Daí a gente chama ele Dendi. Ou a gente chama ele de Talaquinho, porque ele Não, hoje foi Piraquitos. É, Foi nessa escola eu e ele, daqui até lá Piraquitos. E as propagandas, né?